sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein, amigo? Sumiu completamente da minha memória, não consigo olhar aqui no meu relógio. Mas peraí, eu sabia, tinha show dia 15, hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e começa agora, provavelmente, o último episódio de show de 2022. Agora vamos entrar aí na nossa temporada de férias, né? Eu espero que eu consiga arrumar mais shows, mas pelo menos marcado na minha agendinha marota não tem mais nada. Esse aqui era o último show, ainda falta metade do mês para acabar, mas dezembro é dezembro, né? Nós somos brasileiros, amigo. Nós já emendou 15 de dezembro, nós já começa a tirar o pé do freio. Aliás, tirar o pé do acelerador, né? Colocar o pé no freio, é isso. E é isso, né? Então, talvez seja o último, talvez apareça outros, talvez não. Mas tamo aí, vamos falar desse agora, porque o que a gente tem é o agora, meu amigo. Tudo que a gente tem é o agora. Então, recoste-se no seu assento, ajeite seu fone de ouvido e vamos comigo nessa viagem maluca de provavelmente 40 minutos, porque é o tempo que leva de eu chegar de onde eu estou aqui. Estou exatamente no... Onde eu estou agora? Estou na Marginal Tietê, mas a Marginal é bem grande, né? Pera aí, que saída que é essa? Não é possível, sair da Anchieta, não é possível, devo ter dormido no volante, né? Que aqui é só, sei lá, não sei porque tem essa placa aqui. Que a gente tá do outro lado do país, perto de Tatuapé, e aí tem uma saída pra Anchieta. Eu já fiz isso. Vou contar isso agora. Uma vez eu vim da praia. Pra quem não é de São Paulo, eu vou explicar pra vocês. Pra ir pra praia aqui de São Paulo, litoral sul, né? Praia Grande, essa praia maravilhosa da Praia Grande, inclusive muito preconceito à toa. A Praia Grande, quem foi lá recentemente viu que realmente tá bem bonita a Praia Grande, tá com a orla bem arrumada. Então deixe de preconceito e vá curtir a Praia Grande. É que também os nomes de praia da Praia Grande não ajudam. Boqueirão. Porra, meu amigo, eu acho que se eu morasse lá eu ia fazer um projeto de lei para mudar o nome do Boqueirão. Boqueirão não tem nome de lugar bom, não tem como você falar assim: vamos passar a lua de mel aonde? No Boqueirão. Meu Deus do céu, aí não tinha que mudar. Vamos chamar do quê? De Saint-Tropez. Olha aí, Boqueirão virou Saint-Tropez. Vai demorar um tempo pra pegar, mas quando pegar, ninguém vai mais ligar, ninguém vai achar que o Mamonas Assassinas foi de Kombi quebrada no Boqueirão. Ninguém vai ligar mais quem é na Praia Grande, entendeu? Em Saint-Tropez, ninguém vai fazer uma música. Mamonas morreu já, não vai fazer a música. A Kombi quebrada lá na praia, nós descíamos pra Saint-Tropez. Tá vendo? Nem rima, porque é um alemão. Era Boqueirão porque era um alemão que traiu. Lembra dessa música? Isso é poesia. Pra quem não conhece, ouça aí. Não sei o nome da música, mas coloca aí Mamonas Assassinas, alemão, Boqueirão, que você vai achar aí. Isso é uma poesia. Subiu a serra, me deixou no Boqueirão, arrasou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me trocou por um suíno, cuspiu no prato que comeu. Me trocou por um suíno porque era um alemão, que era rosa, cor de porco. Maravilhosa, essa música é maravilhosa. Mamonas Assassinas era muito bom. Nossa senhora, mas essa música é uma poesia. Mas vamos voltar ao assunto. Por que eu tava falando da Praia Grande mesmo? Eu acho que se eu for estudar mesmo, eu não sei como é que faz pra diagnosticar TDAH. Mas provavelmente eu tenho isso aí. Não é possível. Por que eu falei da praia, gente? Eu tava falando do show. Lembrei a história. Tava vindo da Praia Grande. Eu tinha mania, quando eu era jovem arruaceiro, eu tinha mania de ir pra praia. Era a mania que eu tinha. Eu tinha muito dinheiro. Parece que eu era playboy, né? Não tinha muito dinheiro. Eu tinha um pouco de dinheiro. Porque eu trabalhava e não pagava bosta nenhuma. Eu tinha quitado o carro já, porque eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu passei em faculdade pública. Então eu não pagava faculdade nem carro. E era só isso que os jovens da minha idade tinham, né? Uns pagavam carro, outros pagavam faculdade. Os que pagavam carro agora lava carro, não lava rápido. Os que pagavam faculdade agora são engenheiros
e estão aí galgando as escadas, né, dos aplicativos de motorista. Mas eu não pagava carro, porque eu comprei um carro velho, e eu não pagava a faculdade que eu passei na faculdade pública, que também não é... também tem essa aí, ó. Eu vou fazer outro parênteses aqui. A gente, sempre que vai se elogiar ou falar alguma coisa, você põe um defeito. Hoje eu vou falar um pouquinho do show, depois eu volto nessa história da Praia Grande, prometo que eu vou lembrar. Que nem também agora, já não sei se vale a pena também, viu? Não é uma história muito boa não. Mas já volto nela aí, que eu era arruaceiro caiçara, gostava de ir pra praia, né? Mas vamos voltar mais um pouquinho aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho do show, depois eu continuo, que agora eu quero fazer... quero filosofar sobre isso aí. Eu já acho que talvez eu tenha falado disso antes, mas eu acho que vale a pena falar de novo. Por que a gente é assim? As pessoas elogiam, a gente sempre dá um jeito de reduzir nossa vitória. Às vezes coisas simples. Eu fui fazer um show em Santa Bárbara um tempo atrás com o João Melo. E aí o João Melo, eu tava com uma camisa meio diferente. Eu comprei na Renner, né? E aí é uma camisa bonita mesmo. Eu comprei porque é bonita, eu acho bonita, e ela é bonita mesmo, e é meio diferentinha, então ela chama atenção, assim. E aí o João Mello falou assim, caralho, que camisa da hora. E aí eu falei assim, comprei na Renner. Pra que eu falei comprei na Renner? Era só falar assim, valeu, cara, obrigado, eu curti também. Pronto. Mas não, você responde. Sempre que alguém te elogia, você responde se diminuindo. Por que a gente é assim, hein? Porque acho que não devia fazer isso. Vou tentar não fazer isso. Quando alguém me elogiar agora, eu vou falar, porra, cara, obrigado, hein, mano. Muito legal ouvir esse menino de você. Pronto. Só isso. Aí, hoje aconteceu de novo. Eu moro num apartamento em Cajamar, mas é um apartamento legal, assim. É um bairro legal que eu moro lá. E é um apartamento legal mesmo. E aí o Jansen Serra, hoje eu fui fazer show lá em Campinas, interiorano. Inclusive vamos falar agora um pouco do show. E aí era solo do Jansen e eu fui abrir. E o Jansen ficou sem carro. E aí ele me mandou mensagem à tarde e falou, você vai como pra lá? Eu falei, vou de carro. Aí ele falou assim, mano, é que eu tô sem carro, eu vou pegar um Uber até a sua casa e aí daí a gente pode ir junto? Eu falei, porra, claro que pode, caralho, vamos junto. Aí ele falou, beleza então. E aí passou, e aí ele foi pra casa. E aí quando ele chegou na minha casa, no meu apartamento, ele desceu do Uber, aí ele olhou em volta e o bairro é legal mesmo. E aí ele falou assim, caralho, apartamento de playboy que você mora, hein, mano? Da hora o condomínio aqui. Você mora aqui mesmo? Eu falei, moro nesse aqui, ó, no prédio dali. Aí ele, que da hora. Eu falei, da hora, mas é Cajamar, né? Aí ele falou, porra, mas vindo pra cá, o lugar é bonito também. E aí eu falei, realmente, né? É da hora mesmo, gosto daqui. Pronto. Era só eu estar falando assim, valeu, cara. Valeu, gosto daqui também. Porque eu gosto mesmo, entendeu? Não tem porque aí eu fico... Toda vez que alguém elogia, eu tento reduzir o elogio. Tipo, você foi pra Las Vegas, que foda. Falei, fui, mas chega lá eu fico andando de ônibus, né? Caralho, andando de ônibus em Las Vegas, tá reclamando? Ou, tudo é isso. Você alugou, caralho, eu vi lá, você alugou um puta carrão lá. Falei, aluguei, né? Mas a gasolina $5, quase que eu deixei meu... Sabe? Por que nós faz isso? Eu não sei, mas eu tenho essa mania aí, de sempre me colocar pra baixo. E aí agora, voltando na história da praia, que vocês vão ver que não vale a pena eu ter voltado, mas eu vou voltar. Então, eu quando era jovem, quando eu tinha ali meus dos 18 aos 21, eu queria até fazer um parênteses falar disso aqui, que quando eu falo que eu casei com 21, as pessoas meio que falam assim, caralho, casou muito cedo, não aproveitou nada da vida. Mas eu vivi muito, dos 18 aos 21, eu vivi muito. Então provavelmente eu fiz mais coisa nesse intervalo do que as pessoas normais fizeram nesse mesmo, aliás, em mais intervalo. Eu vivi bastante assim, eu vivia muito assim. E vivia como? Vivia bêbado, né? Mas eu tava sempre no rolê. Sexta, sábado e domingo, eu não ficava em casa de jeito nenhum. Não, mano, foi 3 anos direto, saindo todo final de semana e bebendo e dirigindo bêbado, que na época era bom, não tinha lei seca, mas andava chapado por aí. E aí eu tinha essa mania. Eu já fui, cara, muitas vezes a gente foi pra praia depois do rolê. Tipo, terminava o rolê, aí eu não gostava de acabar mesmo o rolê, sabe? Acabava, nós ficava até acabar, mano. Aí quando acabava,
E aí eu tinha amigos que era assim também. Acabava e nós falava, porra, não queria dormir, eu queria esticar esse momento, tá muito legal. A gente não falava isso com essas palavras, a gente falava mais ou menos assim. Mas a gente se entendia, mas a gente queria dizer isso, né? E aí a gente ia pra praia. E era comum a gente ir pra praia. E a gente sempre percebia que era meio que uma ideia de jirico. Que nós chegava lá com roupa de balada na praia. Aí meio que não fazia muito sentido. Mas era legal, porque nós via o pôr do sol na praia, aí ficava conversando tal, e não sei o que. E aí tomava uma cerveja no quiosque, às vezes ia no mar mesmo e tomava um banho de mar, sarava a ressaca, depois vinha embora pra casa. Era comum fazer isso. E aí vai vendo. Pra quem, voltando agora, quem não é de São Paulo, pra ir pra praia litoral sul aqui de São Paulo, você usa uma rodovia chamada Imigrantes. E o acesso da Imigrantes é pela Marginal Pinheiros. E aí a Marginal Pinheiros você sai na Rodovia dos Bandeirantes. Aliás, pela Avenida dos Bandeirantes. E aí você cai na Rodovia Imigrantes e desemboca lá na praia, né? Praia Grande. Eu acho que eu devia colocar o Waze, porque aqui tá parando o trânsito, eu não sei pra onde que eu vou, se eu fico na Expressa, se eu saio. Eu vou arriscar e vou pra Central, viu, mano? Que se foda, se demorar o episódio fica maior e é só isso. Mas eu vou ir pela Central, que a Expressa tá fodida aqui. Aí então, beleza, aí esse é o caminho. Agora, depois que eu já tinha casado e tal, inauguraram um trecho do Rodoanel. E aí, pra quem vem de Jundiaí, Morato, Cajamar, também tem a opção de ir pelo Rodoanel, que sai na Imigrantes direto. Mas na minha época não tinha. Então, o caminho era esse. Marginal Pinheiros, Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, não a rodovia, né? E aí chegava na Imigrantes e a Imigrantes desembocava lá na praia. Era esse o caminho. Só que quando você vem da Imigrantes, é a mesma coisa. Você vai reto, agora eu já decorei. Mas na época não tinha, lembrando, isso eu tô falando de 2008, 2009, por aí. Então não tinha Waze na época, não tinha GPS. E lá quando você sai, igual aqui no Tatuapé, tem uma placa falando assim, Anchieta Imigrantes. Só que não vale a pena você ir por dentro de Tatuapé, atravessar a Zona Leste inteira e chegar na Zona Sul. Eu não sei porque eles colocam essa placa, mas tem a placa aqui no Tatuapé, tem essa placa. E também tem essa placa quando você termina de subir a Imigrantes, pra você vir embora pela Marginal Pinheiros, é muito fácil. Você vai, tem uma pontinha, você pega ela, pega a Bandeirantes de novo, desemboca na Marginal Pinheiros. Tô falando muito desemboca, que eu gostei dessa palavra. Desemboca é uma palavra engraçada, né? E aí você chega em casa. E aí, beleza, uma vez eu fui com a minha mina já. Foi acho que as primeiras vezes que a gente ficou dessa última vez. Que a gente, não sei se eu também já contei aqui minha história amorosa pra vocês, mas eu conheci a minha atual esposa. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos por aí. Ela tinha 14. Não, eu acho que eu devia ter uns 16 e ela 15. Ela é um ano mais nova que eu. E aí eu tava a primeira vez que a gente ficou, eu tava acho que no segundo ano do colegial. Colegial é bem velho, né? Acho que eu devia estar no terceiro e ela no primeiro. Era 2 anos de diferença na escola, porque eu entrei mais cedo que ela. Eu consegui entrar com 6 anos, ela entrou com 7, porque ela fazia aniversário em outubro. Ela faz, né? E aí ela então tinha essa diferença aí de 2 anos na série. Então eu tava no terceiro, ela tava no primeiro. E aí eu fui um dia de manhã, eu tinha essa mania eu estudava à noite, no terceiro, mas sempre que eu podia, eu metia um atestado no trampo, porque eu já trabalhava. E aí a gente ia de manhã pra azarar as menininhas, né? As menininhas da manhã, que era geralmente mais nova que nós. Então a gente tinha mais chance de ficar com essas minas. E eu conhecia bastante gente também. Aí eu ia lá de manhã, né? Aí teve um dia que eu fui de manhã e aí o meu amigo Queca falou, a Japinha tá afim de ser. E eu já pagava um pau pra ela já. Ela era bonita. Eu lembro que eu conheci ela ainda, eu estudava de manhã e ela à tarde, sei lá. Nós dois estávamos à tarde, eu acho. Tava na 8ª, alguma coisa assim. E aí eu conheci ela. E aí ela teve aquela fase que as mulheres têm, que eu não sei o que acontece, que de um ano pro outro as meninas ficam gostosas. Os moleques ficam escroto
né? Aquele bigode nasce meio estranho e tal, mas as minas ficam gostosas de uma hora pra outra. Eu não sei o que acontece, qual que é essa mágica da natureza, mas as minas ficam gostosas sai de férias magrela e volta gostosa, e isso acontece. E aí ela voltou com os peitão assim, e eu lembro que eu já fiquei pagando um pau, né? Aí, caralho, tá numa blitz aqui, eu com o celular na mão. Aí, beleza, eu já tava pagando um pau pra ela. Aí o Keka, meu amigo, estava na sala dela, que ele repetiu 2 anos, burrão. Ele tinha minha idade, mas esse é repetente mesmo, né? A Renata nunca repetiu, mas esse era repetente. Aí ele pegou e falou: a Japinha tá afim de ser. Eu falei: oxe, demorou então. Aí ele falou: então vou agilizar. Aí ele arrumou os esquemas lá, não sei exatamente como foi a conversa. E a gente se encontrou na sala da escola que tava inabitada. E aí a gente se beijou com 16 anos. Eu tinha 16 e ela 15, foi a primeira vez. Aí depois disso a gente ficou várias vezes na balada. A gente se encontrava e ficava. E aí eu gostava de conversar com ela e ela gostava de conversar comigo. Então a gente às vezes ia pra balada e às vezes eu não pegava ela não me pegava e ela também não pegava ninguém e eu também não pegava ninguém, que a gente ficava conversando a noite inteira e dando risada e tal. E às vezes a gente ficava, a maioria das vezes ficava, mas teve vez, já acho que foi uma vez só, que a gente não ficou, mas ficou a noite inteira conversando. E era assim, a gente era assim desde sempre. E aí depois, em 2009, foi quando a gente começou a namorar mesmo. Um dos primeiros rolês, a gente foi pra um rolê e aí tava ela, o Keka, pra variar, e uma amiga dela. Nessa época eu já tinha terminado a escola, tava na faculdade, ela também já tinha terminado e tal, nós tava trampando e tal. E a gente foi pra um pagode lá em Morato. E aí acabou o pagode, eu muito louco, e eu falei assim: vocês vão trabalhar amanhã? Aí eu tava de férias nessa época. E a Renata falou: não, eu tô de folga. Ela trabalhava no mercado, ela folgava na sexta-feira. Aí eu falei: e aí você? Era a Gabi, amiga dela. Falei: você vai trabalhar amanhã? Ela falou: não, eu não trabalho nunca. Eu sou desempregada, que chama, né? Aí eu falei: mano, então vamos dar um rolê? Ela: vamos. E elas, naquela empolgação, não sabia dessa minha mania de ir pra praia. E eu não falei. Só fomos. Eu falei: então vamos. Aí pegamos a estrada e fomos. E aí aquela empolgação que durou até Caieiras. Elas dormiram e eu continuei. E nisso que elas dormiram, eu continuei indo. Chegou no pedágio, eu não tinha dinheiro pra pagar. A Gabi enfiou a mão nos bolsos da Renata, tirou 20 conto, né? Pagou o pedágio. Na época dava pra pagar com 20 reais. Hoje é 200 reais pra pagar o pedágio da Imigrantes. Mas na época era barato. Aí, enfim, resumindo a história. Essas minas acordaram e elas estavam na praia. Imagina, você dormiu em Morato, aí acordou, e eu ainda fui, acho que a gente foi pra Itanhaém, sei lá, não lembro exatamente qual que foi a praia que a gente foi. E eu parei, era uma praia que você estacionava de frente pro mar, assim, ó. Aí eu cheguei lá, elas tudo capotada. Eu cheguei também morrendo de sono já. E aí a gente dormiu. Eu também dormi, abaixei o banco e dormiu. Ela dormiu, a Renata no banco da frente do meu lado, a mina dela no banco de trás e eu no motorista. E aí dormi também. E aí quando a gente acordou, o sol tava nascendo. A gente chegou lá quase do sol nascer. A gente dormiu um pouquinho, quando a gente acordou, o sol já tava no meio assim. E imagina o susto dessas minas. Elas dormiram em Morato e de repente abriu o olho e o mar assim, ó. Foi uma cena bem legal, inclusive. E aí elas acordaram na praia e eu tava alcoolizado, lembra, né? Então, mas nessa hora eu já não tava mais. Aí nós tava todo mundo de roupa de balada. Então nem fomos pro mar e tal. Fomos tomar café, bababá, beleza, tudo bem. Agora vambora. Aí, vambora. E eu vindo embora, sem o Waze, sem GPS, sem ninguém conhecesse o caminho. Acabou a Imigrantes, eu catei e tinha uma placa, Marginal Tietê. E eu esqueci que era pela Marginal Pinheiros. E aí eu falei: acho que é aqui. Entrei sentido Marginal Tietê. E meu amigo, eu nunca andei tanto na minha vida. A gente ficou andando umas 4 horas de carro dentro de São Paulo, sem conseguir chegar. Eu tava desesperado. E nisso eu perdi meu celular lá na praia, que eu dei minha blusa pra Renata, que tava frio. E aí tava no bolso da blusa, caiu na areia. Fiquei sem celular. Aí minha mãe doida, que eu tinha saído pra ir pro pagode. E aí era sexta-feira, 4 horas da tarde, não tinha chegado ainda. Aí minha mãe conseguiu ligar pro Keka. O Keka falou assim, eles estavam os 3 juntos. E ele tava junto com a Renata. Tomou o telefone da Renata. E aí minha mãe ligou pra Renata.
Acho que minha mãe nem sabe disso, nem lembra que era a minha esposa nesse rolê aí. Mas minha mãe ligou pra Renata e falou assim, aí a Renata atendeu e falou, quem tá falando? Aí ela falou, a mãe do Diogo. Aí ela falou, sua mãe tá me ligando por algum motivo. E aí eu atendi, minha mãe putaça. E nós andou São Paulo inteiro, mano. E foi difícil, hein? Chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que eu desisto. Eu passei do lado do metrô, falei, vamos deixar o carro aqui e vamos embora de metrô? Rapaz, foi difícil. E tudo isso pra falar, eu falei que não valia a pena, né? Mas enfim, vamos voltar então agora a falar sobre o show. Hoje o show foi o último do ano e eu acho que eu fechei com chave de ouro, hein? Rapaz, ouvi aqui o áudio, realmente foi um baita show. Que show legal, mano. Foi um show muito bom, porque o Jansen é muito gente boa. Então era o solo dele, mas ele falou, mano, eu nem tô, tipo, na pira de fazer o solo novo, eu vou fazer uns textos antigos e tal. E tanto que ele falou assim, quando ele marcou esse show, ele falou pra mim assim, eu tinha pedido pra ele pra abrir pra ele no MyFuck. Aí ele falou, rapaz, já tem gente lá, mas no dia 15 de dezembro eu tenho um show no Interiorano. Aí se quiser colar, vamos junto. Aí eu falei, demorou, claro que eu colo. Aí na época ele falou assim, cara, só que lá é o seguinte, eu vou ter... O show tem que ser curto, porque vai ter a segunda sessão na quinta-feira. E aí eu tenho pouco tempo. Então você faz só 10 e eu faço o resto. E eu faço 40. Aí eu falei, mano, tá ótimo, cara. Eu faço 10. Geralmente a abertura é 5, porra, 10 tá ótimo. Vamos junto. Aí o André mandou mensagem pra ele, pedindo pra fazer também. Aí ele falou, não, vamos sim, pô. Você faz 7, o Diogo 7 e eu faço 45. Então ele já tirou 5 do dele pra nós dois fazer. Então já foi bom isso aí. Porque aí tava eu e o André. Aí o Gilbert foi junto. Aí chegou lá e falou assim, então você faz 7, você faz 7, você faz 7. Ele já tirou mais 10, entendeu? Mais 7 do dele. E aí foi bom que era, mano, o No Corre com o Jansen no lugar do Thiago. Rapaz, foi o melhor show do No Corre do planeta. Realmente. E aí chegou lá, o Jansen, como ele falou assim que ele não ia fazer o solo mesmo, ele falou, mano, eu vou entrar antes, faço o esquenta. Ele é um excelente MC. O Jansen é um dos melhores MC que tem. Então ele esquentou bem a galera, aí chamou o André arregaçou. Aí ele me chamou, eu fui bem pra caralho também. E aí eu chamei o Gilbert também arregaçou. E o Jansen é o Jansen, né? Então, mano, que show legal. Nossa, o clima no carro tava gostoso, tudo perfeito. A comida do Interiorano é muito bom. Se você for um dia, tá me ouvindo aí, tá começando agora e ficou famoso, tá com o show no Interiorano, pede o croquete. O croquete deles é muito bom. Nossa senhora. Então comemos croquete, maravilhoso. Nossa, que show legal. E aí eu terminei o show, o Jansen tá sem carro, fui levar o Jansen lá na Zona Leste. Por isso que tá demorando esse episódio, porque na Zona Leste até em casa é uma caminhada. E o que é melhor de tudo nisso tudo, ó, eu saí de Cajamar, fui até Campinas, fiz um show bem legal, voltei pra Zona Leste, deixei o Jansão. E foi bem legal, porque, né, quando você tem esse rolê, você vai trocando ideia, então você vai conhecendo mais da história do comediante, da história da comédia mesmo. Ele começou a fazer comédia em outros tempos, era outra coisa. Aí você vai aprendendo muita coisa assim e vai fortalecendo mesmo a amizade. E o melhor de tudo, eu vou chegar em casa antes da meia-noite. Todo esse rolê que eu fiz, eu vou chegar em casa 11h59, bem pouquinho antes da meia-noite, né? 1 minuto. Mas já é antes da meia-noite. Se eu fosse só em Campinas fazer show normalmente, o show marca às 9, começa às 9h30, 10 horas, termina 11h30, eu chego em casa 1 hora da manhã, meia-noite e meia, por aí. Então com tudo isso eu tô chegando em casa mais cedo do que eu geralmente chego. Então, porra, só vantagem. O show de hoje foi maravilhoso. E aí eu, ouvindo o áudio agora, eu percebi um negócio que eu queria comentar. Talvez eu corte esse pedaço e coloque pra vocês verem a brisa que eu dei. Eu tenho uma piada, tô fazendo online, né? O show de online que eu tô fazendo. E aí eu tenho uma piada que eu falo assim, eu falo dos meus avós. Eu falo, meus avós, né? Eu falo, tá falando com um amigo meu. Eu vou contar a piada do jeito que eu conto no palco. Esse dia eu tava falando com um amigo meu, ele falou assim, minhas 2 avós são espíritas. Eu falei, que coincidência, meus 2 avós são espíritos. A piada é essa. E aí depois dessa piada eu fiz uma piada que eu falo assim, esse dia eu fui no dentista, ele olhou meu dente e falou, você tem bruxismo? Eu falei, você errou, setembro chove. Aí ele falou, o quê? Aí eu fiz...
tomar no cu, quinta série pra cima de mim. Então essa é as piadas, né? Eu fiz nessa ordem, inclusive. E aí, uma mina, ela riu muito dessa segunda piada do bruxismo. Talvez eu corte ela e coloque aí pra vocês verem. Porque eu comecei outra piada e ela me atrapalhou na outra piada de tanto que ela tava rindo da piada do bruxismo. Só que na minha cabeça, eu esqueci que essa mina tava rindo da piada do bruxismo. Apagou da minha memória. E pra mim, ela tava rindo da piada dos meus avôs. E aí eu peguei e falei assim, caralho, você tá rindo demais, hein? Nossa senhora, eu tenho medo de um dia alguém rir assim do meu lado e ser meus avôs aqui no palco. E aí a galera meio que estavam rindo ainda da piada, mas eu vi que ninguém entendeu o que eu quis dizer. E depois eu fui ver, cara, eu tava comentando, as pessoas falaram, mas o que tem a ver seu avô com bruxismo? Ficou meio estranho essa interação. E aí ficou bem esquisito. Mas, mano, o show foi bem legal, hein? E aí eu gravei com a câmera. E aí talvez dê até pra usar uns reels aí, né? Que agora não tá dessa, né? De postar reels. Então talvez eu consiga conciliar os reels de hoje com os do Gesser, pra não ficar sempre eu com a mesma blusa amarela. Hoje eu fiz questão de ir com outra blusa, com outra calça, inclusive, outro tênis. Mas foi bem legal, hein, mano? Gostei. Gostei, eu tava presente no show. O tempo inteiro presente, me divertindo, olhando para as pessoas, sentindo a risada das pessoas e falando, nossa, é muito gostoso estar aqui. Nossa, que profissão maravilhosa é essa que os comediantes têm, não eu, né? Mas eu ali era a minha profissão, né? Naqueles 7 minutos era a minha profissão. E eu falei, mano, que bagulho legal, né? E as pessoas, elas estão me dando alegria e elas estão ficando alegres enquanto me dá alegria. No livro que eu tô lendo, do Método Stutz, tem um segundo, terminei agora, um segundo capítulo, que é o nome da ferramenta. Ele dá várias ferramentas para você lidar com situações. E aí, o nome dessa ferramenta é amor ativo. É um negócio meio espiritual e tal, mas acho que vale a pena a gente dar uma chance, entendeu? Eu acho que a gente pode viver melhor se a gente dá uma chance pra coisas que ele fala, entendeu? E aí um bagulho ele fala que eu achei bem legal, e aí se enquadra nessa ideia de eu tava dando alegria para as pessoas estavam dando de volta, e no final eu fiquei com mais alegria do que eu comecei, e as pessoas também, entendeu? Elas me deram uma coisa, em vez de ela ficar com menos, elas ficaram com mais. E aí o amor ativo que esse cara fala, o Stutz, esqueci o primeiro nome dele, mas é o Stutz lá, sei lá como chama. Essa ferramenta que chama amor ativo é o seguinte: quando que você usa essa ferramenta? Quando você tá com raiva de alguém ou de alguma situação. Quando você tá bravo, você entra num labirinto que você fica muito preso naquilo, e aí você não consegue mais viver, porque você tem uma ideia infantil de que o mundo lhe deve justiça. E o mundo não é justo, entendeu? Quem te ofendeu não vai pagar pela ofensa. E quando você fica remoendo isso, querendo justiça, querendo que o universo seja justo, e aquela pessoa que te fudeu se foda também, a pessoa nem tá lembrando. Então só tá fazendo mal pra você, que você tá preso num labirinto. É isso que ele usa essa analogia, né? Então você tá preso num labirinto que não te leva a lugar nenhum. Só você ficar triste, ficar puto, a pessoa já nem lembra mais, e você tá preso nesse negócio. E você, quando tá nesse labirinto, é difícil de sair, e você fica arrumando desculpas pra ficar nele. Então, por exemplo, você brigou com a sua mina ou com qualquer pessoa. Enquanto você tá no labirinto, tudo que essa pessoa faz te irrita. Você começa a desenterrar tudo que ela fez e trazer coisas do passado que ela fez e falar assim, não, ela é sempre assim e não sei o quê. E você fica tentando arrumar justificativas pra sua braveza, pra continuar no labirinto, entendeu? Em vez de sair, você fica preso nesse bagulho.
E aí ele fala, o amor ativo que ele fala, vale a pena vocês ler, tá? Eu tenho TDAH, então você imagina eu aqui resumindo um livro. Então vale a pena ler, de verdade. Mas aí ele fala, a ferramenta do amor ativo, ele fala que é o seguinte: toda vez que você sentir que tá preso no labirinto, que você tá bravo com alguma coisa ou com alguém, imagina que você tá num mundo de amor. E esse amor não é um amor de homem e mulher, é um mundo de paz, vamos dizer assim. Mas de amor, de que você não... Imagina, ela até fala, imagina um momento que você sentiu, que você fala, mano, sabe que você respira? Sabe quando você olha a cara do seu filho? Ou de qualquer criança, não, a menos se você for o PC Siqueira, não é esse tipo de amor. Mas quando você vê a sua sobrinha dando risada e você respira fundo e você fala, mano, é esse amor, entendeu? Imagina um mundo cheio desse amor e aí você concentra esse amor. São 3 passos, né, que ele fala ainda, que é concentração, transmissão e... Pô, o terceiro, eu lembro que tinha até um duplo sentido. É penetração, é isso. Mas não é penetração de sexo, não, seu quinta série. É outra coisa, você vai entender agora. Então é isso, você lembra desse momento. Ou você imagina que é um mundo que é só amor. Esquece dos problemas e pensa, concentra toda a sua... Eu sei que quando você tá nervoso, ele fala isso também, que quando você tá nervoso é difícil imaginar isso, mas quando você ficar pouco nervoso, um pouco bravo, tenta fazer isso no pouco, porque é difícil. As ferramentas dele é difícil de aplicar, mas tudo é difícil no começo, então você tem que exercitar. E aí ele fala, você concentra esse amor, né? Você imagina esse mundo de amor e você concentra esse amor todo no seu coração e tenta sentir mesmo o seu coração cheio de amor. E aí você pega esse amor e transmite pra pessoa pela qual você tá puto. Mano, isso é difícil. É o que ele fala, inclusive, né? Ah, mas você vai aceitar tudo? Não é bem assim, mas quando você tá bravo, dificilmente você é racional. Quando você tá bravo, quando você coloca a emoção da tristeza, do ódio junto, você provavelmente só vai piorar as coisas. Então, quando alguém te ofende e você responde como eu posso explicar isso? Mas sendo você, tipo, sem perder o controle, é muito mais fácil de você encerrar a briga assim do que você quando tá bravo. Quando você tá bravo, você só vai fazer a pessoa também se armar e aí vai ficar de lá e pra cá e no final das contas vai ser pior pra todo mundo. Então tenta, eu sei que é difícil, mas a próxima vez que você ficar bravo, tenta fazer isso. Então você concentra no seu coração todo o amor e aí você transmite pra pessoa e não fica com nada. Imagina que você esvaziou todo o amor que você tinha no coração e você mandou pra pessoa que você tá puto. E aí, depois que você enviar, você imagina esse amor entrando no coração dela e imagina ela ficando do jeito que você ficou quando você lembrou da sua sobrinha, do seu filho. Imagina que essa pessoa, ela tá com esse mesmo amor que você tinha, ela tá agora. E aí, nesse momento, o seu coração se enche de novo. E você vai ter mais amor do que você tinha. Você deu todo amor pra ela. Eu sei que parece meio papo de monge, tá ligado? Mas não custa nada você tentar. Quando você estiver puto, tenta aí. Mas lê o livro, que aí você vai ver com explicações bem mais plausíveis que a minha. E eu acho bem legal desse livro também, outra coisa que ele faz, é que ele fala assim, ele meio que faz, tipo assim, é como se fosse um curso mesmo, e no final ele fala assim, perguntas frequentes. E aí ele fala assim, porra, mas se eu fizer isso, eu não tô sendo compassivo com tudo que... Não tô deixando todo mundo pisar em cima de mim. E aí ele explica lá e tal. E os caras são bons mesmo. Eles não são coach. Não tem problema o cara ser coach. Mas eles têm anos e anos de experiência como terapeuta mesmo. Os caras tratam gente pra caralho. Então eles sabem o que eles estão falando. São dois terapeutas fudidos, assim. Não é nem terapeuta que fez cursinho de terapia. Os caras é psiquiatra, tá ligado? Então vale a pena, dá uma chance. Beleza? Eu vou parar no posto, já eu volto pra finalizar esse episódio. Pera aí. Voltei aqui. Então, eu vou tentar cada vez mais
Não tem nada a ver agora com o livro, mas vale a pena. Eu acho que vocês deviam ler esse livro aí. Ele tá fazendo bastante bem pra mim ler ele. E eu vou ler ele de tempos em tempos. Eu acho da hora que no final, né, ele tem a pergunta, e aí ele fala perguntas que você provavelmente se fez enquanto você lia. Tipo, uma coisa é essa mas como assim? Você tá querendo que eu vire um banana e tudo que fizerem pra mim eu vou aceitar? E aí ele fala justamente isso que eu falei, que na verdade não. Se você cobrar se alguém te ofendeu e você for cobrar essa pessoa sem raiva, provavelmente essa pessoa vai aceitar melhor a sua cobrança. E aí ele até fala isso. E se essa pessoa não aceitar melhor, talvez nem vale a pena você insistir nesse relacionamento, entendeu? E provavelmente você não vai perder nada, porque se essa pessoa não aceitar, ela também não aceitaria bravo, entendeu? No final das contas só faz mal pra você. Tem uma frase de uma música, que eu não lembro mais de quem que é, que eu sempre cito ela, que é: ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Que bagulho profundo, hein? Eu tô profundo hoje, fala aí. Rapaz, tô profundo mesmo. E aí é isso. Agora, o que eu tava falando? Eu pensei agora, eu falei assim, vou finalizar esse assunto, eu vou falar de outra coisa. Deixa pra lá, né? Aí só pra a gente não ficar assim, 100% sério, falar o dia de hoje, né? Eu tenho a impressão que essa história de todo... Eu falar qual é o dia de alguma coisa e explicar por quê, eu tenho a impressão que eu tô copiando do André. Eu acho que o André fazia isso, mas ele não faz mais. Mas ele fez algumas vezes no podcast dele. E aí, mas tudo na arte, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, eu tô deixando aqui o crédito. Então, provavelmente essa ideia de falar... De falar não, né? Que a gente não inventa. Mas só contar pra vocês por que hoje é dia de alguma coisa, eu acho que é do André. Então fica aí, hoje é dia 15 de dezembro, é o dia mundial da enxaqueca. Esse dia, né, na verdade é assim, é da enxaqueca, não é igual, por exemplo, o dia mundial de combate ao câncer. Não, nesse é da enxaqueca, é uma homenagem pra enxaqueca, e é no dia 15 de dezembro, porque no dia 15 de dezembro de 1978, como era o nome dele, cara? Escapou agora aqui, mano. O James Brown. James Brown, ele ia fazer um show, né, lá em Las Vegas, numa arena gigante. E aí ele cancelou o show porque tava com enxaqueca. E aí depois descobriram que a Al-Qaeda tinha colocado uma bomba nessa arena. Então, graças à enxaqueca do James Brown, mais de 60 mil pessoas tiveram suas vidas salvas pela enxaqueca. E aí, não foi culpa do James Brown, entendeu? Porque pelo James Brown, teria feito show e as pessoas teriam morrido. A culpa foi de quem? Da enxaqueca. Então, aí eles resolveram, né, homenagear a enxaqueca. Então, hoje, dia 15 de dezembro, é o dia mundial da enxaqueca por causa disso. Eu tô gravando esse finalzinho direto no Anchor, porque eles colocaram uma ferramenta agora que diz que melhora o áudio. E aí me digam depois vocês se realmente o áudio gravado do final ficou melhor que o do começo. Que aí eu posso gravar sempre aqui. Eu parei de gravar no Anchor porque ele deu uma falha, aí eu gravei uns episódios e não gravou. Mas parece que agora normalizou. Então, se realmente for melhor, eu vou começar a usar essa ferramenta aí, que ele aprimora o áudio que você gravou. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Se eu não fizer mais show, até ano que vem. 5ª temporada do Diário de Open Mic. E espero ver vocês lá na 5ª que vem. Tá bom? É isso. É nóis. Eu esqueci de comentar que o Daniel Reis ouviu o episódio com meu pai e ele ficou tocado. Mas depois eu comento e coloco o áudio dele aqui com mais tempo. Esse episódio aqui, eu já cheguei em casa e eu queria perder mais tempo falando desse tema, então no próximo vai ter isso daí. Então não perca o próximo Diário de um Open Mic.